Olha, prédios antigos, fiação elétrica velha, né? Essa, infelizmente, é a realidade da maioria dos imóveis na região central de Bauru. É claro que os lojistas investem, né? Colocam forro de gesso, estruturas novas, mas na maioria das vezes a infraestrutura de fiação e combate ao incêndio é antiga. Na semana passada, você acompanhou uma loja pegou fogo e assustou muita gente. Hoje, eu e o André Cremonês fomos dar uma volta no calçadão para tentar descobrir se esses prédios estão seguros, se a população, os funcionários, os lojistas, empresários estão tranquilos para trabalhar. Veja só. Como nós podemos ver nas imagens, a maioria dos prédios aqui no centro de Bauru, especificamente no calçadão da Batista de Carvalho, são antigos, não é? E aí fica bastante difícil qualquer modificação estrutural, até para atender questões de segurança, de combate ao incêndio. Nós viemos exatamente aqui no calçadão para avaliar um pouco essa questão, não é? O André Cremonês mostra mais uma vez, André, aqui do seu lado esquerdo, olha só, dá uma olhada, prédio bastante antigo. Como é que você vai instalar uma caixa d'água ou mesmo uma galeria de hidrantes, algo que possa ajudar no Corpo de Bombeiros no combate a incêndios, como o que nós registramos na semana passada numa loja ali na rua Gustavo Maciel, ao lado da Praça Rui Barbosa. Fica realmente complicado, não é? Nós viemos até aqui, vamos conversar também com o responsável pela prefeitura para saber como é a emissão do alvará. E também vamos conversar com um engenheiro para saber o que pode ser feito para evitar esse tipo de acidente que a nossa equipe registrou na semana passada. Quando uma empresa quer se instalar na cidade ou quer renovar o seu alvará, isso é feito eletronicamente. Ela entra no site, preenche algumas características da empresa, o que ela vai vender, onde ela quer se ocupar. E aí os órgãos responsáveis, cada um responde pela sua área. A prefeitura pelo uso e ocupação do solo, o bombeiro pela questão de incêndio, de segurança, a vigilância sanitária e o meio ambiente. Então, quando a empresa precisa de meio ambiente, vai alguém do meio ambiente. Quando ela precisa de bombeiro, o bombeiro é que faz essa parte. Entendi. Como é que é feita a fiscalização? A prefeitura que fica responsável por fiscalizar o alvará, a situação de cada empresa? Depois da instalação, a prefeitura anda pela cidade, os fiscais da prefeitura fiscalizando se todos têm alvará e as outras características da empresa estão ok. Na semana passada, a nossa equipe acompanhou um incêndio em uma loja na Praça Rui Barbosa, na rua Gustavo Maciel, bem no centro de Bauru. O incêndio foi registrado pelas nossas equipes e também por telespectadores, que enviaram diversas imagens para a emissora. O fogo começou no estoque e destruiu boa parte dos materiais que seriam vendidos na loja de departamentos. Incêndios como este chamam a atenção e precisam de cuidados especiais para serem evitados. Aqui no centro de Bauru, a gente percebe que a grande maioria das lojas são lojas muito antigas, são prédios antigos, né? E aí mudanças estruturais, até para colocar caixa d'água, estrutura de combate ao incêndio, ficam mais difíceis, né? Sem dúvida. Para você adaptar o projeto atual do Decreto-Lei do Bombeiro do Estado de São Paulo, você não consegue hoje essas estruturas antigas, né? Você não teria como você fazer isso para atender esse decreto, né? O que você pode fazer para amenizar a situação é ter pessoas treinadas, ter extintores de incêndio, que não seria o ideal, mas num caso de um foco de incêndio você consegue combater, né? E nós viemos então até o grupamento do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Bauru para saber como essas lojas, esses empresários podem fazer para evitar tragédias e até prejuízos como os que nós mostramos na semana passada na reportagem. Estou aqui com o Tenente Cláudio Augusto do Corpo de Bombeiros. Tenente, primeiramente, como é que vocês fazem o trabalho de autorização para que essas lojas possam funcionar? Bom, a pessoa ela vai abrir uma loja ou uma empresa, ela precisa passar pela prefeitura para ter essa autorização da prefeitura. E aí eles passam pelo Corpo de Bombeiros também com a documentação para que a gente emita o nosso AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E para isso eles têm algumas exigências de acordo com a loja, com a empresa, que eles precisam cumprir. São as proteções contra incêndio que a loja ou que a empresa precisa. Um exemplo são os extintores, algum tipo de sinalização de emergência, que são necessários para esse tipo de comércio. E em relação a casos como os que a gente mostrou na semana passada, como que é possível fazer para evitar esse tipo de coisa? Dá para evitar tragédias maiores, já que a gente sabe que as lojas são antigas, estoques geralmente na parte de cima? Se tiver esse tipo de proteção, a gente consegue minimizar os danos, né, e os riscos também. Então, com esse tipo de proteção, ou dificilmente vai pegar fogo, ou se pegar não vai ter vítimas e vai ficar isolado no local. Então a gente consegue controlar o fogo, como foi nesse caso, conter o fogo no local só, onde ele começou. Então evita que se propague para o resto da loja, ou até com vítimas, ou passando até para as lojas próximas.
A gente sabe que o poder público, né, a Prefeitura de Bauru, ela tem os seus fiscais que trabalham no monitoramento desses estabelecimentos, observando alvará e tudo mais, só que não são fiscais para ir todo dia em todos os estabelecimentos, né? Não dá para fazer esse tipo de trabalho. Aí o trabalho acaba sendo deficiente, porque tem estabelecimento que fica aí 6, 7, 8 meses sem a visita de um fiscal, e aí de repente foram instaladas novas tomadas, novos circuitos elétricos, e aí infelizmente não há um monitoramento, e isso pode provocar um curto-circuito e levar até um prejuízo maior. Às vezes a empresa instalar ar-condicionado, né, não há uma fiação elétrica apropriada. E outra coisa, está vendo esses arcos aí no centro de Bauru? Isso aí é algo muito bonito, é o cartão postal de Bauru também, um símbolo da nossa cidade. Agora, só um caminhão com aquela escada Magiro entrar ali no meio para fazer o combate ao incêndio no 10º andar de um prédio, no calçadão de Bauru, não consegue entrar, não consegue nem subir a escada, não é? Então é preciso que o poder público faça as readequações necessárias, reavalie as condições do centro da cidade e, é claro, por outro lado, que os lojistas também se conscientizem, né? Tem loja que não tem nem hidrante, né? Ou estão vencidos. A gente sabe que a grande maioria anda na linha, mandar um abraço aqui também para os comerciantes, para os empresários, mas há aqueles que andam fora da linha, né? E aí esses aqui podem provocar uma tragédia. Também não estamos dizendo aqui que foi o que aconteceu na semana passada, né? Lá os laudos periciais ainda vão dizer o que provocou o incêndio, mas de qualquer maneira são incêndios que podem levar uma gravidade muito maior, né? Podem provocar até uma tragédia e quem sabe aí dificultar o trabalho do Corpo de Bombeiros, gerar vítimas. Então todo mundo tem que se preocupar. A Prefeitura com a parte dela, os lojistas com a parte que lhes convém também, nesse caso de combate ao incêndio e a segurança dos clientes, dos funcionários e até mesmo da própria empresa.